Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais esse vídeo, para mais essa apresentação em que a gente está trazendo convidados que fizeram a pós-graduação em liderança e mentoria escolar na Irlanda, que a gente está aqui dialogando e pensando e refletindo sobre o nosso contexto brasileiro para você, gestor, participante da equipe diretiva, professor que exerce a sua liderança no espaço escolar. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que é Viviane Martins de Souza. A Viviane, ela é licenciada em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em Ciências Ambientais pela Estácio, também especialista em Leadership and Mentorship for Schools pela Mary Immaculate College, onde eu tive o prazer de conhecer a Viviane juntas lá na Irlanda. Ela é mestre em Educação pela Universidade Estadual de Maringá, doutoranda em Estudos da Criança pela Universidade do Minho e professora do Eita, quase que não está saindo, minha gente. Professora do quadro permanente do Instituto Federal do Paraná desde 2015. Gente, é papel e caneta na mão, porque essa mulher é uma fonte de saber e vai compartilhar aqui com a gente. Vivi, muito obrigada por ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente, aqui na SME de Duque de Caxias. Olá para todos e todas que estão aqui com a gente. Primeiramente, é um prazer, né? Muito obrigado, Solimar, pelo convite. Eu acho que todo professor gosta de falar, né? Aliás, feliz é quem ensina o que sabe e aprende o que ensina. Isso é muito gostoso. O ensinamento da Cora Coralina para a gente, se eu não estou enganado. E para mim é um prazer poder estar partilhando um pouquinho com vocês, não só da experiência na Irlanda, mas também de todo esse conjunto de praticamente uma vida trabalhando com adolescentes. Eu faço 50 anos agora em fevereiro, mas eu trabalho desde os 16 anos com adolescentes. Comecei numa comunidade religiosa, passei por alguns outros trabalhos, é bem verdade, mas praticamente eu nunca deixei de trabalhar com crianças e adolescentes. Então, existe um conteúdo de vida, existe um conteúdo acadêmico, e nesses minutinhos que nós temos juntos, eu vou tentar partilhar um pouquinho da importância disso para a formação de professores, para o dia a dia da escola e para os gestores. Porque muitas vezes são vocês são a cara dessas novas tecnologias. Tem um livro bem interessante que eu vou buscar a referência dele, acho que eu deixei no final para vocês, mas que diz que o papel do gestor, né, é uma fala até da Unesco, que o gestor é quem vai trazer essas novas tecnologias de educação para dentro da escola. Eu acho até um pouquinho pesado, mas eles dizem que o sucesso desses novos métodos, dessas novas tecnologias, passa muito pelos gestores. Então, por isso, eu vou tentar trazer um pouquinho desse diálogo dos estudos da criança com a formação dos professores para vocês. E sintam-se à vontade para me escrever, para me telefonar, para fazer pergunta, para fazer amizade. Estou à disposição de vocês. É contigo, então, gente, agora a Viviane ela vai começar a compartilhar os slides. No final, como ela já deu uma dica, tem sugestões de leitura de onde, né, ela se baseou para poder trazer essa apresentação para a gente. Muito bem, pessoal. Então, eu procurei não fazer slides muito maçantes, né? Eu sei que ninguém gosta disso, eu também não. Então, a ideia é que os slides puxem os assuntos e a gente pense junto, tá? Imagina que a gente está numa sala tomando um cafezinho e pensando sobre isso. Os estudos da criança na formação de professores, um diálogo necessário. Por que que eu coloquei que é um diálogo necessário? Eu venho batalhando com isso já há algum tempo, e nesses 11 anos de prática docente dentro do Instituto Federal, também trabalhando com adolescentes, eu me deparei com muitas situações em que, mesmo desenhando, a importância de se ouvir a criança, de colocar a criança numa posição de participante, de acreditar no que a criança diz. Olha, isso também gerou alguns problemas para mim, tá? Então, assim. Não pense que eu sou aquela palestrante que vai colocar na mão de vocês e vocês vão pensar assim: ah, ela nunca passou por isso. Sim, a gente passa todo dia, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho. Estudos da criança na formação de professores, um diálogo necessário. Queria colocar aqui para vocês, deixa eu só passar minha telinha adiante. Opa. Uhum. Lá na Irlanda, a gente teve essa matéria com o nome de Children's Voice. Por que que Children's Voice seria um tema dentro de um curso de liderança educacional?
né? Qual seria a importância disso? Qual seria a importância da voz da criança dentro de um estudo de liderança educacional? Eu queria ilustrar com uma cena que eu acho que todo mundo conhece, talvez todo mundo tenha assistido esse filme, se não assistiu, fica a dica. Chama-se Adolescência. Ele tem 4 episódios, está disponível na Netflix, mas repare essa cena, por favor. Muito bem. Foi sem áudio, não foi? Para você prestar atenção na legenda, e eu sei que você prestou atenção. Nessa cena, o policial está tentando investigar as causas daquele assassinato. Um colega, para quem não assistiu o filme, perdão, spoiler, um colega assassina uma criança a facadas, uma outra colega, e esse policial ele está investigando. Por acaso o filho dele estuda na mesma escola. E quando ele chega para fazer a sua investigação, ele se depara com seu filho e ele resolve conversar com o filho dele em particular. E tem aqui alguns diálogos muito interessantes quando o filho diz o seguinte: Olha, você não está procurando alguém que te ajude a entender? E o pai pergunta: Você pode me ajudar a entender? Queridos, a nossa conversa hoje é justamente sobre isso. Quem é que pode nos ajudar a entender a escola de hoje? Quem é que pode nos ajudar a entender a infância e a adolescência de hoje? Quem é que pode nos ajudar a entender como nos conectar, como conversar e como compreender os sinais dessa geração? Ninguém melhor que as próprias crianças. E aqui nessa cena, eu trouxe essa cena para vocês como início da nossa conversa, para que você pense em quantas vezes foi um aluno, foi uma criança, foi um adolescente, foi seu filho, sua filha, que te ajudou a entender um contexto da sua rotina de trabalho. Então, prosseguindo. O primeiro ponto que a gente vai conversar hoje um pouquinho é sobre um pensamento que vai além da licenciatura. Acredito que todos aqui sejam professores, acredito que você seja recém-formado, ou talvez você seja um professor antigo, antiga, como eu, mas o importante é, muitos de nós passamos por uma licenciatura, ou por uma especialização em educação, enfim. Mas vamos pensar para além da licenciatura, quem somos nós, né? Quem somos nós? Eu sou uma mulher brasileira, carioca também, apesar de ter perdido o sotaque, né? Aliás, um prazer falar com o povo da minha terra. Mas eu sou uma pessoa que tem múltiplas dimensões. Eu não sou apenas uma professora. Eu tenho uma dimensão que é a minha identidade. A minha identidade, ela me faz pensar em mim enquanto sujeito, enquanto ator social, enquanto alguém que participa na construção do mundo. E nesse contexto, eu também terei os meus próprios contextos. Eu sou, sim, criança de periferia, sou cria de escola pública, né? Sou cria de família de trabalhadores também. Então, esse contexto espacial de onde eu vim, ele também vai ter interferência na professora Viviane. A professora Viviane tem uma identidade que é dela, tem um contexto socioespacial que é dela, por isso, a professora Viviane também tem ideologias que são dela. Imaginar, imaginar um professor que não tenha viés político, me desculpe, é impossível, né? Existe um historiador que eu gosto muito, que é o Thompson, que ele fala que a neutralidade não existe. Então, em qualquer momento que a gente está ali trabalhando,
em qualquer ambiente que a gente está, numa roda de conversa qualquer, os nossos vieses ideológicos, eles vão aparecer nas nossas falas. Então, o que que seria essa dimensão ideológica do professor em termos acadêmicos, né? É justamente a consciência que ele tem da disputa de sentidos que é a educação. A educação é uma disputa de sentidos. O mundo é uma disputa de sentidos. A escola é um território em disputa. E não pense você que é uma disputa entre matemática, ciências, português, etc. Não. É uma disputa pela mente, pelo coração desses jovens. E nessa disputa entram as corporações, nessa disputa entra a política vigente e a não vigente, nessa disputa entra a ideologia dos pais, entra a cultura enraizada e uma série de outras coisas, né? Então, entender que a educação é uma disputa pelos sentidos faz parte dessa formação ideológica do professor. Outra coisa, a saúde do professor também é uma dimensão muito importante, né? A saúde mental, a saúde física do professor. Por isso a gente batalha por salas de aula menores, por isso a gente batalha, talvez por menos dias letivos, né? Quem não sentiu essa mudança para 200 dias letivos, ter que criar sábados letivos para cumprir os 200 dias, a exaustão, a constante pressão sobre a qual vive um professor. Então, falar de formação de professor sem pensar na dimensão da saúde é também uma forma de injustiça com esse professor, né? E também deixa a formação desse professor deficiente. Um outro aspecto, e talvez um dos mais importantes, seja a dimensão das relações. A profissão docente, talvez, eu vou aqui puxar a sardinha para o nosso lado, tá? Talvez seja a profissão com maior riqueza de relações. Você lida com muitas histórias todos os dias, não só dos seus colegas, não só a sua própria história, mas também a história de cada criança que está ali olhando para você na sala de aula, que te procura na coordenação, que vai para a direção para ser advertida, para ser aconselhada por você. Então, a dimensão das relações também não pode ser ignorada na formação do professor. Então, falar em formação de professores, falar em formação de líderes e de gestores dentro da escola, é falar de identidade, de construção de identidade, é falar de contexto socioespacial de cada um que está dentro da escola, é pensar nas ideologias que estão ali dialogando dentro da escola, é pensar na saúde do professor e também nesse universo de relações. Professor, onde é que entra aquela cena? Já já ela volta. Segundo ponto, o que que é educação para você? Parece óbvio, né? Você pensa assim, ué, eu estou aqui sentado para minha formação, eu sou um gestor, sou uma gestora, e essa professora vem me perguntar o que é educação para mim? Olha, meu querido, minha querida, a educação, ela é uma ciência muito desafiadora, porque o tempo inteiro você está aprendendo, o tempo inteiro você está revendo conceitos, e não se esqueça, alguma coisa te deixou passar, alguma coisa você deixou passar. Então, é muito importante que a gente esteja sempre revendo esses conceitos básicos, né? Para que a gente não se esqueça e mantenha nossos pés ali firmes no chão da escola, mas a cabeça aberta para as tecnologias, para os pensamentos, para as reflexões. Então, olha só, educação é ciência para você? Ótimo, para mim é uma ciência. A educação, para mim, ela me permite entender como as pessoas aprendem, como proporcionar um melhor aprendizado para as pessoas e, mais ainda, como lidar com pessoas, né? A educação é uma ciência que também te habilita a lidar com pessoas. Mas será que a educação também é política? É muito interessante pensar na educação como política. É uma provocação, né, que eu quero fazer aqui para os colegas. Por quê? Porque se a gente pensar a educação como um ato político, a gente pode pensar o seguinte: se a gente trazer o Freire para a conversa, é bem modinha falar do Freire, né? Olha, não me veja como clichê, mas acho que ele é pouco lido e pouco praticado nas nossas escolas, se me permitem a crítica. Mas a educação como ato político é pensar aquele sujeito que está diante de mim, aquela criança, aquele adolescente, como um sujeito histórico. Como um sujeito não apenas biológico, né, mas, como os estudos da criança dizem, biopsicossocial. Essa criança, ela está escrevendo a própria história dela. E será que nesse momento, eu como professora, eu como gestora escolar, eu estou estimulando isso nessa criança ou eu estou inibindo isso nessa criança, né? Quando eu
prego a incapacidade, quando eu duvido da capacidade dessa criança, quando eu faço com que ela duvide de si mesma e não acredite que ela tem potencial, que ela tem futuro, porque ela é preta, porque ela é periférica, porque ela é de religião de matriz africana, olha que eu já estou trazendo um pouquinho de descolonização de currículo aqui. A gente vai falar um pouquinho disso também. Mas quando eu reafirmo os ideais de uma sociedade elitista, eurocêntrica, branca, heteronormativa, binária, quando eu trago tudo isso para cima dessa criança, ainda que com termos muito simples que a gente conhece bem, você não vai dar em nada. Você não tem jeito mesmo, né? Olha, mas você só me traz problema. Quando eu faço isso, eu também estou exercendo uma função política da educação, que é manter esse sujeito, que é manter essa criança numa perspectiva de que ela nasceu para ser comandada, de que ela nasceu para receber ordens, porque ela não é capaz de escrever sua própria história, porque ela não é capaz de desenvolver o processo do conhecimento. Pensa nisso. Educação como ato político e educação como trabalho. Educação como trabalho. Para algumas pessoas, educação é levantar de manhã, pegar o ônibus lotado, reclamar do salário na sala do cafezinho, terminar o expediente e ir embora. Ok, educação também é o meu trabalho. A educação também me propicia pagar as minhas contas. Mas esse trabalho, eu não posso esquecer que, diferentemente de outros trabalhos, ele envolve ciência e política o tempo inteiro. Por isso, a educação, esse é um dos motivos, né, que nós ficamos tão exaustos no fim do dia. No fim do dia, professor e professora, tudo isso, os vieses políticos, todas as disputas ideológicas, as disputas de sentido, todo o conhecimento científico, tudo que você aprendeu, tudo que você não aprendeu, todas as demandas da criança, elas estão sobre você e no final do dia você, né? Como é que a gente faz com isso? Também vamos falar um pouquinho. Um terceiro ponto para a gente refletir é o que é uma criança para você? Lá vem ela com essas perguntas óbvias. Olha, nós estamos em tempos, como dizia o Bertolt Brecht, né, no teatro, ele dizia que são tempos onde temos que defender o óbvio. Ele dizia isso num contexto nazista, tá? E então eu vou trazer mais um óbvio que não é tão óbvio. O que é uma criança para você? Porque a tua visão de criança também vai influenciar na tua liderança sobre elas. A forma como você vê as crianças vai influenciar a maneira como você vai fazer aquele aconselhamento lá na tua sala, na direção, lá na coordenação, como você vai preparar a sua aula, que metodologias você vai usar, que forma de avaliação você vai usar e até como você vai lidar com elas gritando pelos corredores. A criança é um incapaz para você? Houve um tempo no Brasil que a criança era chamada de menor. Havia o código de menores. E olha, o menor era geralmente o periférico, como é ainda hoje. Repara quando uma criança comete um delito. Dependendo da sua classe social, ela é uma criança. Dependendo da sua classe social, ela é o menor. E esse termo, ele ainda aparece muito na nossa política. Aparece muito na televisão, mas ele não pode aparecer na nossa fala. Nós não podemos mais enxergar as crianças como seres incapazes, onde nós depositamos tudo o que elas precisam e elas não têm nada para ensinar para a gente. Será que a criança para você é futuro ou é presente? Porque se eu penso na criança como futuro, o que ela sente hoje não me importa. As demandas dela hoje não me importam. Ela é futuro. Eu estou aqui plantando para o futuro. Mas será que o nosso futuro não é feito de presente? Então está na hora da gente começar também a mudar esse discurso da criança como o ser do futuro como o cidadão de hoje. A criança é uma cidadã para você? Se ela é uma cidadã para você, ela desfruta de todos os direitos que você também desfruta. Ela tem direito de ser ouvida, ela tem direito de ser respeitada, ela tem direito de ser considerada na sua fala, ainda que sua fala represente a sua idade, ainda que sua fala seja confusa, seja permeada por imaginação, por fantasia. Nós somos os cientistas do ensinar e aprender, lembra? Então, nós precisamos aprender a decodificar e a entender essa fantasia, essa imaginação, esse devaneio, porque a criança, como cidadã, ela também usufrui de plenos direitos de cidadania, de ser ouvida, de ser acolhida, de ser respeitada, né? Outra coisa, você vê a criança como um ser humano? Parece tão óbvio, né?
mas as crianças, elas também são, e elas usufruem de todos os direitos humanos a que os humanos têm direito. A criança é uma minoria, os estudos da criança afirmam que a criança é uma minoria no mesmo sentido das mulheres, dos negros, da população LGBT, da população indígena. Então, nesse sentido, a criança é minoria porque ela sofre a opressão dos grupos mais poderosos. E assim como nós temos movimentos afirmativos para a população negra, para a população indígena, para a população LGBT, para as mulheres, nós também precisamos de movimentos em prol das crianças, principalmente aquelas que ainda não sabem se expressar. E dentro da escola, como é que isso se manifesta? Com professores e com gestores comprometidos com os direitos da criança. Mas para que a gente possa compreender tudo isso, para que a gente possa assimilar isso e até confrontar a educação tradicional que a gente recebeu, né? A nossa formação, ela ela é muito tradicional. E aí vem o quarto ponto, né? Eu também sou de uma época em que o professor era o transmissor e o aluno era o ouvinte. Eu também aprendi que eu era a dona de todo o conhecimento e aquela criança estava ali vazia, prontinha, só para receber de mim. Só que hoje, a formação de professores para o hoje, o professor do século XXI, assisti uma palestra muito interessante sobre isso recentemente, que fala que o professor do século XXI, ele é, sobretudo, alguém que domina as relações, alguém que entende as relações humanas. Então, gente, psicologia social nunca basta para nós, tá? Vamos aproveitar, vamos aprender com eles. Mas o professor hoje, ele é uma pessoa que emancipa. O professor hoje, ele é uma pessoa que ele consegue identificar os talentos, que ele consegue identificar as fraquezas daquele aluno e ele consegue extrair desse aluno o melhor dele, trabalhar nas suas fraquezas. Mas para que esse aluno confie nesse professor, ele não pode ter aquela postura de dono de todo o conhecimento. É claro que dentro da minha sala de aula eu sei mais geografia que meus alunos, mas a geografia da rua sem calçamento, da rua sem segurança, da rua que tem tiroteio todo dia, essa criança sabe muito mais dessa geografia do que eu que moro no bairro de classe média. Eu não posso ignorar esse conhecimento. Eu não posso silenciar essa fala. Eu não posso deixar que ela se impedir que ela se expresse, de modo que as contribuições dela venham fazer os coleguinhas refletirem com ela sobre como as nossas cidades podem ser menos violentas e mais humanas. Então, para o professor emancipador, o aluno é participante, o aluno é parceiro, ele não é mero receptor dos nossos conhecimentos. O quinto ponto para a gente pensar é em escolas para emancipação e não para colonização. Então, a gente precisa descolonizar currículos e afetos, né? Será que... Já repararam como que tem algumas pessoas que se sentem desconfortáveis de falar dos direitos LGBT, das crianças de terreiro, né? Das crianças que frequentam as religiões de matriz africana, das crianças ateias, das crianças indígenas, né? Então é necessário que para que a gente tenha escolas que emancipam e não que colonizam, precisamos descolonizar os nossos currículos e afetos, né? Nós acabamos de voltar de uma formação na Irlanda, uma formação quase que absolutamente formada por autores europeus, não sei se a Solimar se lembra dessa crítica, né? Pouquíssimos autores de outras nacionalidades, um indiano aqui, um chinês ali, mas sempre no norte global, né? Então precisamos também buscar as nossas epistemologias aqui no sul global e partilharmos esses saberes entre nós. Precisamos conversar com o que estão fazendo os professores argentinos, bolivianos, chilenos, uruguaios, o que que eles estão fazendo, o que que eles estão pensando. É para isso que esses cursos de formação servem, para que a gente possa ter um momento de partilhar essas questões. Tudo que eu estou dizendo aqui está sendo uma visão muito panorâmica, o nosso curso ele é de curta duração, mas o que eu quero mesmo é instigar você a pegar cada um desses slides e falar, deixa eu destrinchar esse ponto aqui, eu gostei mais desse, tá certo? Precisamos de educação para o hoje e de educação para o amanhã. Como fazer isso, né? Eu arrisco educar para o hoje. Eu arrisco entender o hoje pela fala, pela visão das nossas crianças, usar isso como material de aula,
para que eu possa educar para o amanhã. Uma criança bem ouvida, bem acolhida, bem amada, né? Uma criança assim, ela se sente na liberdade de participar e de ajudar o professor. E aí, quando a gente pensa que não, nós temos mais do que uma escola, nós temos uma comunidade de aprendizagem onde todo mundo aprende, onde todo mundo se escuta. Será que eu estou sendo muito utópica? Olha, má notícia para você: a educação também é utopia. A gente nunca vai chegar nesse lugar. A utopia, esse utopos, é um lugar que a gente nunca chega. Mas como o Galeano ensinou para nós, é ela que nos faz caminhar. Então, por isso a gente não para. Autonomia, como desenvolver autonomia nas nossas crianças, né? Hoje elas estão aprendendo que basta perguntar para o chat GPT. Será que basta perguntar para o chat GPT? Vamos colocar nossas crianças para aprender com as mãos. Já que o celular foi retirado de sala de aula, o que que a gente vai colocar no lugar dele? Está posto o desafio. Vai ser massinha de modelar? Vai ser lápis de cor? Vai ser argila? Peraí, professora, você dá aula para o ensino médio. Sim, mas eu coloco eles para brincar sempre que eu posso. Sempre que eu posso. Sempre que eu posso, eu quero vê-los criando alguma coisa. Porque se tem uma idade com potencial de criação, é a infância e a adolescência, viu? Também precisamos educar. Uma escola que educa para a emancipação, ela também investe nas relações. E tudo que a gente está falando até agora passa pelo campo das relações. Voltando lá no vídeo, observe a relação conturbada daquele pai, daquele filho, né? Ele chega a dizer: pai, vai embora, vai malhar, vai para academia. Vai fazer alguma coisa que te interesse, porque olha, aqui nessa escola você não vai conseguir nada. Por quê? Porque ele não entende a linguagem falada naquela escola. E para quem assistiu a série, nem os professores. Se tem uma coisa que me incomoda naquela série, é o quanto os professores estão distantes dos seus alunos, ainda que convivendo todos os dias a 30 centímetros, 1 metro de distância de cada um deles. Isso é para a gente pensar. Relações na escola. Os marcadores de diferença na prática docente também fazem parte de uma escola que educa para a emancipação. O que seriam os marcadores da diferença? Eu educo para o coletivo, eu educo para a gente ter um meio ambiente saudável para todos, eu educo para ter uma cidade saudável para todos, mas eu não posso ignorar que existem direitos que são negligenciados por alguns grupos. Então, a minha educação vai ser antirracista, a minha educação vai ser anti-homofóbica, a minha educação, ela vai promover um ambiente de relações onde as pessoas se respeitem nas suas diferenças, mas que batalhem juntas por aquilo que é bom para o coletivo. E aí? E aí a gente vai direto ao ponto, indo direto ao ponto para poder terminar a nossa conversa. Eu tinha muito mais para dizer aqui, né? Mas eu vou tentar trazer agora nesse finalzinho. Direto ao ponto, como é que a gente consegue, né? Você, gestor, gestora, coordenador, coordenadora, professor, professora, meu coleguinha, como é que a gente vai conseguir, com tudo o que a gente tem na nossa rotina diariamente como professores? Alguns até em mais de uma escola, o que eu considero uma das maiores violências contra o professor brasileiro hoje, é ele ter que dar aula em mais de uma escola. Pronto, falei. A gente pode se ajudar com redes de colaboração. Uma das coisas a gente está fazendo isso agora. Muito obrigado de novo, Solimar, porque a Solimar está me permitindo conectar com pessoas que eu não conheço. E olha, eu vou adorar receber teu e-mail, tá? Pode escrever e-mail, pode mandar WhatsApp, tá bom? Eu vou amar conhecer você, meu colega de Duque de Caxias. Uma das minhas tias favoritas morava em Duque de Caxias, minha tia Penha, que já vive com o Senhor. Mas as redes de colaboração, eu vejo, e a gente viu isso na Irlanda também, né, Solimar, que as redes de colaboração entre os professores, elas são hoje um excelente caminho. Para quê? Para a gente tentar unir discurso, ação e utopia. Sabe aquela pessoa que só reclama? Aquela pessoa que critica por criticar? Eu tive uma professora que ela dizia que não era crítica, era critiquice. A gente evita a critiquice quando a gente se une com pessoas que têm um discurso parecido com o nosso. Pessoas que, apesar de tantos anos dentro da educação, ainda não deixaram de acreditar na educação. Então, quando a gente faz redes de colaboração, a gente se conecta com essas pessoas, a gente vê que a gente não está sozinho, a gente se sente acolhido e logo de cara a gente já dá aquele quentinho no coração e faz um bem para a nossa saúde mental, né? Mas a gente consegue unificar nessas redes o discurso, a ação, mediante a aprendizagem, né, Solimar? O que que você está fazendo para
captar a atenção dos seus alunos. Solimar, como é que você conseguiu desenvolver aquele projeto? Como que todo mundo participou? O que que você fez, mulher? Né? E também a gente consegue unificar as nossas utopias. A gente percebe que alguns colegas já chegaram em alguns lugares que a gente também deseja chegar. E a gente percebe que é possível. Isso também faz muito bem para a nossa saúde. A gente consegue partilhar e criar novas tecnologias de educação. E olha, o pessoal que é do TI, que está presente, me desculpe, mas se a gente pega a raiz da palavra tecnologia, significa fazer de outro modo aquilo que você sempre fez. Então, tecnologia também é para o professor. Quando você descobre um jeito de capturar a atenção dos seus alunos, de deixar seus alunos fascinados com determinado conteúdo, isso é tecnologia. Quando você utiliza um recorte de revista e consegue mobilizar todos os seus estudantes em torno de uma discussão por causa daquele recorte, isso é tecnologia, o que você fez é tecnologia. E partilhar essas tecnologias é muito importante, principalmente para aquele colega que ainda trabalha em dois, três horários e que realmente precisa de tudo pronto e mastigadinho para ele. Eu defendo que a gente deveria publicar livros, livros e livros com estratégias de sala de aula para que a gente possa partilhar o que a gente já fez e ajudar aquele colega que pode abrir o livro e dizer, pá, vou usar isso aqui hoje. Já está pronto e mastigadinho para ele. E é claro, se ele tiver um tempinho, nem que seja de gravar um áudio, amanhã ele pode estar publicando sobre uma forma melhorada daquela tecnologia. E qual é a contribuição dos estudos da criança, então? A contribuição dos estudos da criança, voltando lá naquela cena inicial do filme, é que a gente pesquisa dia e noite o que que a criança pensa do mundo. Na minha área, eu investigo as relações da criança com os seus espaços. Pode ser o seu quarto, pode ser sua casa, pode ser sua rua, pode ser sua cidade, pode ser o pátio da escola. Eu investigo as relações espaciais das crianças entre elas e o ambiente, entre elas e os adultos. Então, mas tem áreas dos estudos da criança que vão investigar as gírias, os costumes nos jogos online, as violências que elas cometem, o uso da mentira, a negociação da criança com o adulto. Então, existem vários materiais maravilhosos já publicados que podem ajudar você a entender a mentalidade da criança de hoje. Para que não aconteça como aconteceu naquela cena, da criança olhar para você e dizer assim: você não entende. Você precisa de alguém que te ajude a entender. E os estudos da criança, eles estão aqui não para poder dizer para o professor que agora a criança pode tudo na escola. Essa é uma visão equivocada dos direitos da criança e dos estudos da criança. A gente está aqui para te ajudar a entender essa mentalidade de hoje que é muito hábil com tecnologias, que é muito hábil com eletrônicos, mas pouquíssimo habilidosa nas relações, pouquíssimo habilidosa para lidar com as frustrações, com a solidão, com a rejeição, com o abandono. Então, essa geração, ela está nos ensinando e nós estamos reproduzindo o que nós estamos aprendendo com vocês. Leia mais autores dos estudos da criança. E, por fim, as redes de colaboração nos ajudam a enfrentar o inimigo. Quem será o inimigo? Será um sistema educacional que nos coloca com 40, 50 crianças dentro da sala? Será um sistema educacional que nos força a cumprir currículos e conteúdos, ignorando as necessidades individuais de cada criança? Será um sistema que nos paga mal, que não reconhece o nosso valor devidamente? O que seria isso? É nessas redes de colaboração que a gente identifica os inimigos ali dentro da escola. Será que é aquele meu colega que não gosta mais de educação e que tenta contaminar todo mundo com uma visão terrível da escola? Ô, gestor, que dor lidar com esses, né? Mas as redes de colaboração vão te ajudar a desenvolver estratégias para chamar essa pessoa de volta, para que ela se integre ou para que ela tome decisões, né? Juntos nós lutamos, e enquanto isso, nós mantemos o coração vivo e a nossa mente mais sadia, para que nós possamos continuar lutando por essas crianças e esses adolescentes que são cidadãos plenos de direito, mas que precisam da nossa proteção, do nosso cuidado, da nossa tutela, enquanto eles estão conosco dentro da nossa escola. Muito obrigada. Nós é que agradecemos por esse banquete que você nos proporcionou. Sabe quando a gente
come bastante, que a gente fica até assim, pesado, mas no sentido assim, nossa, que eu faço agora? É esse sentimento que eu tenho, assim, nossa, quanta coisa boa. E que bom que ao longo da sua fala você falou, olha, volta no slide ali, destrincha mais, porque você trouxe muita coisa. Em inglês a gente tem a expressão que é food for thought, que seria a comida para, né, o pensamento, para a mente. Então, assim, quero te agradecer, Viviane, por trazer questões tão pertinentes para todos nós como líderes educacionais, e lembrando você, professor, professora, que também é líder educacional, que às vezes a gente esquece disso. Sem dúvida. E pessoal, estamos na metade dessa trilha, esse é o sétimo vídeo que nós estamos apresentando, e assim, meu coração está muito grato a você, Viviane. Pessoal, aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar o e-mail que a professora Viviane disponibilizou. E também a gente está falando para todos os nossos convidados que na semana que a gente está colocando esses vídeos no ar, se eles puderem dar uma passadinha no YouTube aqui da SME do Duque de Caxias e ver se tem alguma pergunta nos comentários, conversar, esse diálogo continua. Mas lógico, fiquem à vontade para entrar em contato com a Vivi. Ó, já estou assim na intimidade com a Vivi pelo e-mail. Desculpa, Vivi, você ia falar alguma coisa? Sim, disponibilizar também as referências, né? São muitas referências interessantes, mas pelo menos as que eu fui lembrando enquanto eu elaborava essa conversa, eu coloquei no final dos slides. Aí você pode, por favor, partilhar ou na descrição do vídeo, ou partilhar os slides com quem quiser, enfim. Do pessoal. Então, ó, slides compartilhados também na descrição do vídeo. Você vai ter um link para que você tenha acesso aos slides e às referências que são posteriores a esse muito obrigado que ela deixou. E o nosso muito obrigado para você também. Pessoal, beijo para vocês e até o próximo vídeo.